Olá, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo, a gente vai estar iniciando agora uma live falando sobre dependência química. Dependência química não, dependência e vícios, né? Do ponto de vista da constelação familiar. A gente está gravando esse vídeo ao vivo, depois ele vai para o YouTube. Então, se você está vendo ele já gravado, sabe que a gente vai ter um período aqui de receber as pessoas e depois a gente inicia no tema. Pode passar para frente. Bem-vindos quem chegou já. A gente vai começar a nossa live com a Cláudia, minha querida aluna. Deixa eu já aceitar. Chegou aqui. Acho que a gente já consegue iniciar. Deixa eu ver se ajusto aqui a luz. Tô achando que tá um pouquinho escuro. Cláudia, tudo bem? Tá me ouvindo? Pessoal, avisa, por favor, se vocês estão nos vendo, ouvindo. Cláudia, tá travada a sua imagem para mim, eu não tô conseguindo ver, não tô conseguindo te ouvir. Agora virou a câmera, é só virar para você. Agora foi. Tava travada. Foi? Tá me ouvindo? Boa Boa noite. noite. Vira de novo a câmera para Você tá me você. vendo? Isso, agora foi. Foi? Você tá me vendo? Tô. Ah, tá. Porque eu não tô me vendo. Você não tá se vendo? Não, eu tô te vendo, tô te ouvindo, tô vendo as pessoas entrarem, mas eu não tô me Mas vendo. você tá vendo a tela cortada no meio? Tô vendo a tela cortada no meio, só que a parte de baixo, onde eu estaria me vendo, eu estou vendo preto. Mas vamos falando assim devagarinho. Se você tá me vendo, as pessoas devem estar Acho vendo que também, sim. né? Pessoal, se puder avisar a gente se vocês estão vendo, eu tô vendo. A Cláudia deve ser alguma questão da conexão, né? Da rede. Pode Daqui a pouco ser. estabiliza também, porque às vezes quando inicia não fica estável. Daqui a pouco E depois vai estabilizando, né? Então, pessoal, se vocês puderem dar um retorno se vocês estão vendo a Cláudia também, eu tô vendo ela e tô ouvindo bem. Então, acredito que hoje a gente vai conseguir falar. Já é a nossa segunda tentativa, né? É verdade, estou vendo, a outra botou ok, então eu acho que elas estão Sim, vendo sim, também. Eu que não sim. estou vendo, mas daqui a pouco se Sim, estabiliza. sim. Cláudia, bem-vinda. A gente hoje. Obrigada, Juliana. Boa Boa noite. noite. A gente hoje quer falar sobre esse tema tão importante, sobre dependências. E a gente conversou faz um tempo já, quando a gente tentou fazer essa live, né, da outra vez, Isso. porque é um tema muito importante. Ele tem uma visão também legal, interessante do ponto de vista da constelação familiar, que a gente pensou em trazer aqui para vocês. É, a Cláudia é minha aluna do programa Constelação na Prática, como Isso. outras alunas que já passaram por aqui, a gente fez live, a gente fez conversas, né? É sempre uma ideia da gente bater um papo, da gente conversar, trazer outro olhar para complementar um pouco o nosso estudo da constelação. E aí, Cláudia, eu queria pedir para você se apresentar, para você contar um pouco da sua história e também o seu envolvimento com esse tema, que eu sei que você trabalha com ele, enfim, conta um pouquinho para o Isso. pessoal, para a gente iniciar a nossa conversa. Então, há cerca de 6 anos atrás, eu comecei a trabalhar com dependência química e com os familiares dos dependentes químicos. Porque o dependente químico mesmo, propriamente dito, é difícil dele chegar, dele pedir ajuda. Geralmente quem chega primeiro é a família. E aí eu comecei a estudar, porque eu tenho formação em psicanálise, né? Sou psicóloga, mas eu comecei a estudar a abordagem da terapia sistêmica, porque nas questões familiares é um tema que cabe bem, né? É, explica bem muitas relações, ajuda ao entendimento do papel de cada um dentro da família, ajuda o entendimento de, principalmente na questão da dependência química, né? Do familiar que acaba sendo o facilitador daquele dependente, traz uma clareza de entendimento e de ajuda às pessoas bastante interessante. E a constelação, propriamente dita, né, que é o nosso tema aqui,
Eu já tinha ouvido falar, já tinha feito algumas leituras. Eu tenho uma grande amiga que é consteladora e ela sempre conversava. Já tinha feito com ela algum participado, né, no trabalho que ela faz em algumas constelações, mas sempre como participante só, nunca como estando, né, para levar algum tema para Uhum. constelar. E é, no período da pandemia, eu resolvi estudar, porque assim, eu fiquei impossibilitada de ir para o consultório, eu não fazia atendimentos online, eu tive que começar a fazer, mas assim, aí a clientela diminuiu um bocado, porque as pessoas também não estavam acostumadas, o público que eu trabalhava não estava acostumado, né? E aí eu tive que começar a aprender algumas coisas. E nessa busca, eu encontrei a constelação. Aí comecei a ouvir vídeos, encontrei o seu trabalho, e a partir do momento que eu encontrei o seu trabalho, eu comecei a acompanhar. E é aquela coisa de momento, né, Juliana? Que você fala algumas vezes e que eu sei que é assim. As coisas têm um momento certo para acontecer. E aí eu ouvi, participei daquela semana de constelação na prática, ouvi o que foi possível, eu ouvi, me interessei, fiz algumas perguntas e se encaixava dentro do que eu estava querendo estudar, do que eu estava querendo aprofundar e entender. Aí me inscrevi no curso. Me inscrevi no curso, comecei a estudar, comecei a estudar com aquela disposição, e eu me lembro que você falava, não assiste todas as aulas ao mesmo tempo, a gente vai soltando devagarzinho para vocês. E eu naquele afã, até porque estava no período da pandemia e eu fiquei meio sem ter o que fazer de uma hora para outra, porque eu trabalhava muito. E de uma hora para outra diminuiu muito o meu ritmo de trabalho, já não posso dizer mais a Que mesma coisa. bom. Mas naquele momento, em especial, foi isso que aconteceu. E aí eu comecei a estudar, né? Comecei a ler os livros, consegui, comprei alguns livros do Bert Hellinger, outros eu comprei em PDF também, porque eu queria ler, e comecei a fazer leituras avidamente. E comecei a treinar, comecei a fazer o estudo, comecei a usar com alguns clientes meus do consultório a constelação, né? Só que o tema da dependência química e das dependências familiares em particular é um tema que me interessa aprofundar o estudo. Eu tenho Deixa uma eu só te clínica interromper nesse um pouquinho sentido. para falar algo, né? Isso que você comentou sobre fazer e fazendo os módulos e eu tentando segurar, enfim, isso acontece com muita gente, é normal, né? Porque a gente entra no programa e realmente quando você entrou, acho que foi em março, não foi, desse ano? E foi Foi, exatamente quando a foi. gente estava naquele momento de, né, o que que a gente vai fazer agora, Foi né? no início Foi no da início da pandemia. pandemia. Mas independente do momento, normalmente as pessoas entram e já querem ir absorvendo tudo, né? E fazendo tudo. E eu falo, gente, calma, né? Não é por aí. Então, isso é mais comum do que vocês imaginam, né? Quando a gente entra no programa, tem isso também, da gente ir obedecendo o ritmo. Mas também, assim, claro que cada um no seu ritmo. Tem bastante conteúdo para já começar e já ir fazendo, né? Mas eu vou segurando mesmo. Eu Perfeito. libero um módulo por semana para que pelo menos uma semana, né? O ideal é fazer uma vez por mês, mas eu não seguro um módulo por mês, não, senão vocês me matam. Mas eu vou fazendo assim, né? Nesse sentido. O que eu queria te perguntar é quando você falou sobre os atendimentos e que suspenderam um pouco no início da pandemia, era você atendia na clínica, mas você atendia dependentes e familiares de dependentes sem ter ainda abordagem sistêmica? Conta um pouquinho como que esse trabalho aí e como que agora, né, com a constelação você vem fazendo. Que acho que vai ajudar, acho que Perfeito. contribui muito para a gente. Sim, sim, sim. Eu atendia na clínica, não fazia constelação, mas já tinha um olhar sistêmico por conta dos estudos que eu já tinha Sim. feito nessa área, Uhum. né? Mas a minha formação de base é em psicanálise, Uhum. é em terapia psicanalítica. Então, assim, eu estava namorando, flertando com a terapia Uhum. sistêmica. Né? E aí eu já começava a ter uns entendimentos nesse sentido, mas não aprofundava nesse ponto. E a constelação sempre me chamou a atenção, porque assim, eu
estou percebendo que a constelação, ela, é claro que o que você ensina para gente é aquele trabalho pontual com uma pessoa, e a pessoa te procura para fazer a constelação, a gente faz a constelação e ela vai lidar com as questões que aparecem ao longo da vida. Na clínica, eu tenho usado com alguns clientes e tem ajudado a esclarecer alguns pontos que estão obscuros e que às vezes a pessoa fica rodando na própria terapia em torno daquele tema. Então, assim, é desta forma que eu tenho trabalhado com a constelação. Até porque eu já tenho uma clínica de terapia, eu trabalho com dependentes químicos, trabalho com familiares de dependentes químicos, né? Não só, mas essa é a minha especialização, né? Eu tenho especialização nessa área. Então, buscar ampliar esse olhar foi extremamente rico para o entendimento do outro e para ajudar o outro a se entender na própria dinâmica familiar, né? Então, assim, eu tenho feito dessa forma. E, e agora que você voltou os atendimentos, você voltou presencial já? Ainda não? Você está... Já voltei, mas agora eu estou fazendo híbrido. Eu tenho alguns presenciais. E aí eu até ganhei clientes de outros Ótimo, municípios. tá vendo? Isso é muito bom, O né? que Não é tem a exatamente, limitação de foi, distância mais, né? exatamente, exatamente. Eu percebi que foi assim, aqueles males que vêm para o bem, né? Então, assim, vieram chegando outras pessoas que me conheciam, mas que eu não fazia atendimento, e aí começaram a encaminhar e eu comecei a fazer também nesse sentido. Tem sido bem rico Você sabe mesmo. que eu atendo tanta gente de fora que quando vem alguém que fala que é de São Paulo, eu até acho estranho. Estranho não, né? Mas a gente fica assim, ah, tá pertinho. Às vezes a pessoa tá em outro lugar, né? Porque São Paulo é grande, né? Então a pessoa tá no outro lugar da cidade, ah, tá aqui pertinho, porque eu atendo tanta gente de fora, né? Não tem realmente essa limitação da distância. Que bom isso. Mas eu sou de uma geração que a gente começou no presencial e eu sempre acho que tive uma certa Sim, sim, resistência, claro. né? Que foi quebrada durante o período da pandemia, né? E assim, eu confesso que o seu trabalho me ajudou bastante a olhar isso, apesar do seu trabalho ser da constelação, mas eu achei assim, muito interessante a maneira como você lida, como você consegue discorrer no universo online. É possível, a gente consegue aprender uma nova linguagem. Por que isso? Aprender uma nova linguagem, né, Exato. Juliana? Então, assim, eu tive que começar a aprender essa É. linguagem. A gente E aí já estou fazendo até constelação online, assim, também, ainda com os meus clientes em especial. Porque como eu estou aprendendo, eu ainda estou naquele ponto com um certo receio de ousar. Mas eu chego lá, devagarinho eu chego lá. todo mundo foi se adaptando, né? Então eu faço, eu estudo psicanálise, ainda não me formei psicanalista, mas estudo, né? Adoro. E, enfim, e tenho a minha análise, né? O meu processo de análise. E aí eu passei o meu processo de análise para o Uhum, online. E a gente discute muito uhum, isso nas aulas, né, da minha formação, sobre o quanto que a gente perde, o quanto que a gente ganha, né? Com um novo dispositivo de escuta, enfim, um novo dispositivo de tá ali, né? A gente fica muito preso à tela, ao mesmo tempo que a gente ganha em outras questões, né? No foco, né? Em tudo isso. Então, realmente perfeito. enfim, tem olhares diferentes, né? Para cada um dos atendimentos. E é legal ter, como que você está dizendo, esse repertório. Dá para atender online, dá para atender presencial, né? É um novo repertório, de fato. Porque que antes você falou que você tinha essa dificuldade, né? Agora você já consegue enxergar de um jeito diferente. Tinha, e o próprio CRP colocava, o Conselho Sim, Regional de Psicologia, colocava muitas sim. limitações a esse atendimento, tinha uma certa burocracia, e de repente ela desapareceu no período da pandemia, o que acabou facilitando Pois também, é. né? Mas falando no tema da dependência química e da dependência química, né, em especial, eu acho que tem um ponto importante que eu tenho visto na clínica com o uso da constelação que tem ajudado, assim, é o quanto aquilo que o Bert Hellinger fala em relação à questão da fragilidade do papel masculino na
na questão transgeracional das famílias, aparece quando você faz a constelação. A psicanálise também fala da importância do nome do pai, enfim, mas a constelação ajuda a sentir aquilo aparecer de uma forma vivencial, o que tem sido bem rico nesse sentido, né? Teve um caso em especial de uma pessoa que ele conseguiu perceber que, por mais que o pai sempre tivesse estado por perto, apesar do pai sempre ter estado por perto, ele não tinha o olhar para o pai de valor. Porque o papel da mulher, tanto da mãe, quanto da avó, quanto das tias, era muito preponderante. E aí ele conseguiu sentir, através do trabalho que a gente fez da constelação, como estava frágil o papel do masculino, inclusive o dele. E o quanto isso tinha a ver com a busca dele pelo uso de determinada substância para aliviar, muitas vezes, essa pressão. Porque ele, como homem, também ficava enfraquecido na sua condição de virilidade, naquela família, naquela estrutura familiar. Ele estava começando a reproduzir, que era uma pessoa jovem, isso no comportamento com a família que ele estava construindo, né? E foi muito bacana de perceber, de perceber esse movimento. E aí, assim, o que fala da alma humana vai sendo confirmado. Eu vou te cortar só um pouquinho, porque eu quero pôr uma lupa nisso que você está falando, que é tão, tão, tão importante. Cláudia, eu te agradeço muito. Não Sim? é a teoria, né? Porque as pessoas perguntam, o que que tem a ver quando tem tal coisa? Ou o vício de não sei o quê representa o quê? Se a gente for lá olhar o livro, se a gente for estudar, a gente vai falar, é a ausência do pai. Mas assim, isso é tão genérico. Isso diz muita Sim. coisa, mas não diz nada, na verdade, né? E aí, Exato. o que você vem falando como um exemplo, que eu acho que é legal para as pessoas ouvirem, né? E a gente talvez colocar uma lupa, como eu falei, em cima disso, a ausência do pai não significa que o pai não está lá, né? A gente sabe que na nossa sociedade, enfim, no Brasil mesmo, a gente tem realmente muito, muito papel de mães conduzindo as famílias sozinhas e tal, e que realmente o pai é ausente. E, ok, isso é um fato, né? A gente não vai discutir isso. Então a gente percebe sim muito isso, essa ausência de fato, essa ausência física do pai. Mas tem muitos casos em que não tem essa ausência, mas tem uma falta de acesso, né? E essa falta de acesso, às vezes, é proposital, porque tem dificuldade ali. Proposital, que eu digo sempre numa camada mais profunda, né? Nunca não quero que você veja seu papel. É mais um pouco mais profundo ali, né? Tem uma dor muito grande, eu não sei, eu, mãe, não sei lidar com essa dor, então é melhor eu proteger minha cria aqui, porque essa dor pode vir para o meu filho também. Então a gente sempre olha sem julgamento. Existe uma razão por trás, existe um olhar, uma proteção, talvez, da mãe, enfim, por conta disso. Só que a gente começa a perceber que, às vezes, esse papel acaba, sim, sendo prejudicial para a criança, para, né, a pessoa, porque sente toda essa pressão que você estava falando, né? Essa pressão da preponderância, né? Você usou essa palavra, preponderância do feminino e da não conexão com o masculino, com a força do masculino, né? Com a força de receber o masculino, de tomar o masculino, de ter essa força que leva para a vida mesmo, de fato, né? Então, esse exemplo que você trouxe, eu achei riquíssimo, porque é aquilo, o pai se faz presente, porém, eu tenho acesso a Perfeito. ele, eu consigo, né, me conectar com ele de outras maneiras, ou eu tenho que eu tenho que fazer aquele amor escondido, porque eu sei que ele não é aceito pela minha mãe, ou que na minha casa o feminino é muito mais forte, enfim, minha mãe, a presença da minha mãe, a presença da minha avó, da minha tia, tal, né, nesse exemplo que você trouxe. E aí, como que eu vou dizer que eu reconheço que existe uma outra força aqui, que não é só a força do feminino, né? Às vezes nem tem essa restrição, mas tem é uma força que é maior do que a outra. Como que eu vou dizer que eu também reconheço a outra e eu dou lugar a essa outra força, que é a força do masculino?
e sem ofender a minha mãe, né? Sem provocar. Parece que eu estou provocando minha mãe se eu digo que eu amo meu Perfeito. pai. Então é aquilo que a gente fala de amar em segredo, né? A gente não poder demonstrar, a gente não poder falar, a gente não poder se conectar com o pai, com esse amor, com o mesmo amor que a gente demonstra, se conecta com a mãe. E isso que é a falta, né, dessa força do masculino e que acaba caindo, então, nessa questão da dependência. Perfeito. Faz sentido? Eu só peguei o que você falou e ampliei, assim, né? Porque quem está chegando Faz todo aqui, né, às sentido. vezes chega, vai. Aham. A gente sempre fala, eu gosto de falar e ir abrindo as questões de uma maneira didática, porque às vezes as pessoas estão chegando hoje, né, e aí não conhecem tanto o tema da constelação, então é bom sempre a gente explicar, não é explicar, né? É a gente não supor que o outro já tá lá, né, na frente, assim. É só a gente realmente ir abrindo, assim, Sim, abrindo, sim. porque eu acho que nessas aberturas a gente tem até uma possibilidade de ter outros insights, né, de virar a chave, assim, de uma maneira, enfim. E eu queria pedir, inclusive, para o pessoal avisar a gente se está fazendo sentido o que a gente está falando, né, a fala da Cláudia, que eu estou adorando, eu estou ouvindo, estou bebendo aquilo que a Cláudia está trazendo, até por conta da experiência dela. Eu queria pedir para vocês avisarem, Então, tá bom, gente? Para a gente saber até o tom aqui, se a gente fala mais, fala menos, entra mais, entra menos, aí vocês avisam. Pode seguir, Cláudia. Eu te interrompi, não sei se você vai conseguir seguir sua linha de raciocínio também, né? Não sei se eu te atrapalho. não, mas eu acho que foi ótimo, porque você, como você falou, você colocou uma lupa, né? Eu acho importante, inclusive com o olhar da constelação que você tem tão, com tanta experiência e eu estou começando a adquirir agora, Aham, né? É, porque, assim, eu tenho um aspecto que eu acho que é importante, que é a questão, assim, muitas vezes, aí falando do pai que está ausente, né? uhum, Às vezes o pai está ausente, mas como que ele está presente no discurso da mãe? Porque isso faz uma diferença, né? Se a mãe, ela mostra, ela vende, entre aspas, ela fala de um pai que é um homem que não tem valor, que não tem importância, que foi alguém que, né, que ela desqualifica, ou é alguém que ela, de uma certa forma, ela preserva essa imagem, mesmo que o cara não tenha sido lá grandes coisas para ela, né? Porque tem isso, né? Então, muitas vezes, esse lugar preservado no discurso da mãe, na maneira como ela se referencia a ele, uhum. é alguma coisa extremamente rica, no sentido do filho poder se identificar com esse lugar do homem, do pai, do masculino na família. Então, assim, essa eu acho que é uma visão importante da Nossa, eu gente até anotei, não sei se você viu que eu virei ter. aqui para o lado para ir anotando, né? Porque essa sua fala também eu achei maravilhosa aí, gente. Não sei se vocês não anotaram, eu vou falar de novo para vocês terem uma segunda chance para anotar. Você falou isso, como o pai está presente na fala da mãe. Por, Isso é por conta da experiência clínica mesmo que me ajuda a ver Exato, isso. porque olha só, né? Às vezes o pai, e aí tem até, acho que eu fiz um vídeo recente no canal falando, meu pai faleceu quando eu era criança, né? E agora, né? Então, assim, existem diversas situações na Uhum, vida, né? isso. E quando existe, então, essa questão do pai não estar realmente presente fisicamente, ele está presente de alguma forma, ele está presente na fala da mãe. E como que ele está presente na fala da mãe? Como que a mãe consegue trazer e deixar fluir também essa força e essa conexão com o pai, essa conexão invisível, né? A gente fala das lealdades invisíveis, enfim, dentro da constelação. Então, assim, como que a gente permite que essa conexão com o pai aconteça daqui do lugar de mãe, né? Eu sei que tem homens aqui assistindo, mas eu sei que a maioria das pessoas que me seguem, né, e que estão aqui são mulheres, né, e são mães às vezes. Então, assim, como que no nosso, olhando para nós mesmos, né, como que no nosso papel de mãe a gente está trazendo essa Uhum, força do masculino para o filho? Porque quando uma mãe traz essa questão
e coloca aqui como dúvida, como, né, na caixinha de perguntas que eu abro, ou manda mensagem, ah, porque meu filho está envolvido com drogas ou tem questões de vícios, enfim, como que eu posso ajudar? Tá totalmente no papel da mãe essa ajuda. Ela pode sim ajudar, ela pode sim trazer, né? O Bert Hellinger falava disso, que o caminho para o pai passa pela mãe, né? Então, Uhum. eu repito a frase que você falou, como o pai está presente na fala da mãe, como que a mãe fala sobre esse pai. E aí é um papel, a maternidade, né? Quando a gente fala sobre tomar a mãe ou receber, e aí do lugar de filho, receber a vida dos pais, a gente sabe que o papel da mãe é um papel maior do que o dela mesmo, né? É um papel que serve a algo maior, serve uma energia de vida, serve né, a possibilidade de trazer uma pessoa, um ser, né, à vida. E nesse sentido, é também sair do seu lugar de dor, porque teve um abandono, ou porque teve uma traição, porque o relacionamento não funcionou por alguma questão, e olhar para o filho como filho, né? Não como alguém que vai salvá-la daquela dor que ela tem, né? Então não misturar as coisas, porque a mãe tem lá, pode ter a dor, pode, ninguém está dizendo que não existe, né? Existe sim a dor, existem os problemas de relacionamento, existem as questões do casal, mas o filho deveria ser preservado. O filho tem um lugar de filho, né? A partir do momento que a gente envolve o filho nesse, e agora eu tô falando do papel da mãe mesmo, que a gente sempre olha do nosso lugar de filho como olha para os pais, mas também tem o outro lado. Como que a mãe então pode olhar para o filho e permitir que ele receba a vida dela e do pai, né? A vida não veio só dela, veio da Uhum. conjunção dos dois, né? Isso eu aprendi com a constelação e assim só reforçou o conhecimento, mas assim o conhecimento que eu já vinha adquirindo ao longo da vida, essa ideia do papel da mãe, do papel do pai, do respeito à hierarquia, né? Aquelas ordens do amor assim, fazem todo o sentido. Eu atendi uma mãe há pouco tempo que ela estava desesperada com a filha de 15 anos que estava fazendo uso de droga e que estava entrando para o tráfico, porque tinha todo um ideário lá nesse sentido. E atualmente, principalmente depois que comecei a estudar constelação, a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: qual é a relação, qual é o papel do pai na família? Aí ela contou a história lá, que ela era separada e tal, mas assim, isso era uma coisa que já fazia parte do meu rol de entrevistas, mas assim, passou a ser tipo a primeira pergunta, entendeu? Já Assim, diz ganhou muita coisa, né? uma. E isso, aí ela começou a contar que eles eram separados há um tempo, que ele quase não aparecia, e ela desesperada, o que que eu faço, o que que eu faço com a situação, porque ela estava perdendo o controle da garota. E aí a orientação que eu dei no primeiro momento foi assim, porque ela não ligou, ela não me procurou para fazer terapia, ela me procurou porque uma pessoa tinha indicado, porque ela estava em desespero, sem saber o que fazer, e ela queria orientação de como lidar Uhum, com a situação, uhum, né? Aí eu só falei para ela, aproxima ela do pai. Ah, mas ele não dá muita atenção. Eu falei, tenta, faz alguma coisa, conversa com ele, diz o que está acontecendo, diz da importância do papel dele junto a ela. E aí, aos pouquinhos, ela foi fazendo, ela conseguiu aproximar da família dele, reaproximar, porque ela não tinha nenhum problema pessoal com ele. Só não tinha dado. Isso facilitou também, uhum, né? Ela não tinha assim, mágoa do casamento, nada. Eles só haviam se separado e pronto. E a mágoa dela era só porque o pai não procurava muito a menina. uhum. E há poucos dias atrás, ela ficou fazendo acompanhamento num grupo que eu faço para familiares de dependentes químicos. E há poucos dias atrás ela conseguiu, ela falou assim: a minha filha está começando a ficar diferente. Está funcionando esse negócio de aproximar ela do Que pai. bom. Olha, mas aquilo me deu uma felicidade. Uma coisa simples, que às vezes as pessoas não fazem. No caso dela, por exemplo, não tinha nenhuma dor, nenhuma mágoa que a afastasse dele. Ele simplesmente estava vivendo a vida dele, Uhum, ela vivendo a vida dela, cuidando da menina, e a garota, pelas questões
Eu não aprofundei essa questão, porque aí eu não fiz Não essa era uma dinâmica. terapia. Mas só esse É, entendimento. é, Não, não era. Só esse entendimento que eu tive a partir do estudo da constelação já conseguiu trazer luz para uma situação. Olha que coisa bacana nesse fantástico, sentido, né, Juliana? fantástico, muito legal. E quando a gente vai fazer constelação, em específico, né, para olhar para um vício, para olhar para a origem de uma dependência, enfim, a gente vê também coisas muito bonitas, assim, né? Na verdade, Uhum, todas as uhum, constelações eu vejo como muito bonitas, porque elas trazem informações e histórias da nossa família muito. que a gente fala assim, puxa, né? Então existe isso por trás, né? A gente se abre para o que tem por trás, sem o julgamento, a gente sai do lugar da dor, né? Então, quando a Sim. gente tem, eu não sei se você tem algum exemplo para compartilhar, Cláudia, que seria legal contar, né? Já que você tem esse foco aí de trabalho. Se não, eu tenho um exemplo, enfim, mas a gente acha que seria legal a gente trazer talvez um caso de constelação mesmo, né? Que você tenha sentido ou percebido, que você possa falar também, né? A gente tem que sempre respeitar o que a gente vê na É, constelação, mas se tiver alguns flashes, assim, só para a gente conseguir absorver isso de uma outra forma. deixa, porque, como eu falei para você, a experiência de constelação ela é muito recente, né? Então, não tenho Mas ainda você sabe que muitos vem aqui casos para a nesse live sentido comigo, de eu vou constelação. empurrando mesmo para jogar para fogueira, para vocês irem se virando. Não, eu sei, pois é. Mas de constelação em especial em relação ao vício, não tem Tá? ainda não. Tive essa que eu te falei desse Muito legal. rapaz, que tinha a ver com o vício e tal, mas que foi o primeiro exemplo que eu dei, Uhum. né? Que aquilo ali, aquela situação da fragilidade do papel do pai apareceu na Sim. constelação. Aquela foi. Uhum. Mas nesse olhar específico que você falou agora, não tenho, não. Se você quiser, você pode trazer um exemplo que a Porque eu gente vai acho legal a conversar. gente deixar mais palpável até, né? A gente trazer esse exemplo que você trouxe, porque também tem isso, né? Pode não ter a constelação, mas já tem você já tem uma abordagem sistêmica, você já tem um olhar sistêmico para as questões que as pessoas trazem, né? Então, não necessariamente uma Isso, constelação, às vezes uma fala, às vezes uma intervenção que você faz, ela já vira, né? A pessoa já, nossa, entendi, né? isso, isso. Uma vez eu aconselhei uma pessoa que ela queria olhar para a questão do vício dela com cigarro. E Uhum, ela falou que já tinha tentado parar algumas vezes, mas que voltava, enfim, que tinha realmente uma dificuldade com essa questão. Como muitas pessoas têm, né? Como muitos sim. fumantes têm. E aí foi uma constelação também maravilhosa, porque a gente pôde perceber algo parecido com o que você falou sobre a força do feminino na família, e que o pai, ele era todo pintado como o safado, né? Ou que não prestava e tal. Mas ela tinha, então quando ela falava do pai, ela não falava com muito rancor, porque ela já tinha um conhecimento assim, sabe? Ela já entendia, e não é Uhum, nem de constelação. Ela veio fazer a constelação, então não é que, eu já fiz constelação, não, não era. Ela simplesmente pela maturidade mesmo, da idade, falou assim: "Não, eu sei que meu pai fez o melhor que ele podia". Então, né, de certa sim. maneira, ela já trazia isso nela. Mas quando a gente foi fazer a constelação, eu fui resgatando então um olhar anterior, né? Quando criança, como que era a relação dos seus pais e tal. E aí ela pôde perceber como ainda ela estava muito presa ao que ela recebeu de informação, né? Do pai ser pintado como safado, como, né? E essa exclusão também do pai. E aí eu pedi para ela, foi maravilhosa essa constelação, porque eu pedi para ela se lembrar de um momento bom que ela tinha tido com o pai, para que ela conseguisse fazer essa conexão. Porque uma coisa é a gente ter e ficar no racional e saber, não, meu pai fez o melhor que ele podia, tal. A gente chega lá, né? No Uhum, racional a gente até vai. Mas às vezes aquilo ainda
tá travado, tá, sabe? A gente engoliu aqui, assim, porque a gente fala, ah, ele fez o melhor que ele podia, puxa, mas ele podia ter feito mais, né? A gente ainda fica. É difícil de aceitar quando as coisas não fluem, quando as coisas não são exatamente como a gente quer. E é isso que a gente vê na constelação. A gente pode até saber, a gente pode até já ter estudado, mas uma coisa é estudar, outra coisa é você sentir na pele, né? E você fala assim, pô, peraí, aquele dia que meu Sim. pai foi embora, me deixou sozinha e minha mãe não estava em casa e eu tinha 5 anos de idade, que responsabilidade, né? Então a gente fica com isso, com essas dores. A gente precisa olhar para elas, elas são reais, né? Temos isso. Enfim. Então aí ela pôde resgatar, eu pedi para ela lembrar um momento, a gente fez até uma visualização, foi uma constelação que a gente acabou entrando de uma outra maneira, e ela faz bastante tempo, tá? Então pode ser que eu não lembre exatamente todas as etapas. Aí que também não, tem um recado mais importante, a gente não precisa saber todos os detalhes. Mas ela se lembrou de uma vez que o pai pegou ela de carro e que ela foi no banco do passageiro, no banco do carona, e abriu a janela e aquele vento batia na cara e ela se lembrou dessa cena com o pai. Dela estar junto com o pai e do vento e ela respirando aquele ar junto com o pai. A conexão que a gente fez disso com o cigarro foi maravilhosa, porque é aquilo, né? Ela respira o pai, ela traz o pai, a ausência do pai, e agora eu não me lembro, eu acho que o pai dela faleceu. Ou também, ou saiu de casa, enfim, ela não tem contato com o pai. Mas essa conexão da respiração, de a lembrança que ela trouxe na constelação ter sido exatamente uma lembrança de sentir o vento no rosto, né? E poder respirar livremente com o pai do lado. E o que ela trazia ali para constelar é exatamente isso, essa dependência do cigarro, assim, eu preciso do cigarro para respirar, né? Eu preciso, não consigo. Então, é um olhar realmente de eu tô respirando meu pai, eu tô pondo meu pai para dentro, eu tô de alguma forma me conectando com isso. Então, assim, é muito bonita uma história dessa, é muito dura, né? A gente fala, puxa, mas então eu uso isso como uma muleta porque eu não consigo olhar para o meu pai como ele é, né? Eu não consigo aceitar tudo que vem dele e tal. Mas a partir do momento que a gente traz isso à luz, a gente fala, nossa, olha só, né? Que interessante. E a gente se desprende. É isso que a constelação faz, né? Ela vai tão profundo na questão que a gente desprende, a gente fala, nossa, peraí, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Por que eu estava ligando uma coisa à outra? Agora eu não preciso mais, agora eu posso me libertar se eu quiser do vício, do cigarro, enfim, e seguir adiante, né? E acredito que isso também é importante para responder a uma pergunta que também muitas pessoas fazem. Ah, a constelação vai curar, então, uma dependência? Ela vai curar um vício? Né? Uhum, A uhum. constelação não é mágica, gente. As pessoas acham que vou fazer uma constelação para resolver isso, para ter uma questão, às vezes, médica, né? Não é assim. É simplesmente eu entender a origem disso em mim. E a partir daí eu tenho força para trabalhar isso em mim. Eu posso, Essa é a beleza, né, exato, Juliana? porque está em Da mim isso, constelação. né? A força está Uhum, em mim, de certa forma, né? isso. Você falando dessa forma, eu pensei assim, os diversos vícios que nós temos, né? Tem os vícios das drogas, o cigarro, que não deixa de ser uma droga, enfim, entre outros vícios, eles, de uma certa forma, têm origem nas nossas fragilidades, né? E elas são fragilidades construídas nessas relações familiares, nesses vínculos, e muitas vezes até em exclusões. Eu estou me lembrando uma outra situação aqui, de uma outra pessoa que eu atendi e que surgiu assim. Ela tinha uma dificuldade com o filho, né? Com o filho dela, que estava fazendo uso de Uhum. drogas. E no momento da constelação, surgiu toda a relação dela com o marido. Ela não veio constelar o filho, ela buscou para constelar a relação difícil que ela estava tendo, porque ela não estava sabendo como Uhum. lidar.
E aí surgiu um avô dela do passado, quer dizer, lógico, um avô do Uhum. passado, mas que já tinha morrido, e que havia sido excluído da família, porque aí é aquele outro ponto, né? E aí, de novo, a gente vê a fragilidade do masculino nesse sentido, mas que ele tinha sido excluído da família porque não se tinha compreensão de ser um vício, de ser uma doença. Tinha-se a compreensão de ser um vício, de ser mau caratismo, que ele só trazia prejuízos à família porque ele era uma pessoa que tinha um grau de alcoolismo muito grave, né? E isso já tem muito tempo, e a compreensão que se tinha era exatamente essa. Então, meio que a avó separou dele e ele ficou meio que abominado, Uhum. sabe? Aquela pessoa que fica assim, A margem, né? não se Ninguém deve fala. tocar no É. nome dele. Exatamente, ninguém quer falar, ninguém. E todos os filhos dessa senhora eles desenvolveram, de alguma forma, algum tipo de dependência emocional. Porque aí essa mãe passou a ser aquela que cuidava e protegia e colocava todo mundo debaixo da asa dela, mas sob o preço de é, eu cuido, mas vocês me obedecem. Que é o que está estabelecido na base Sim, dessas dependências tá. emocionais, às vezes de forma muito velada, outras de forma direta. Exato. E essa filha era uma dessas, né, que estava nessa perspectiva de ser totalmente dependente. E aí, na constelação, o que apareceu para ela foi. Ela, de uma certa maneira, ela percebeu que ela estava reproduzindo na relação com aquele filho o papel que a mãe tinha feito com uma. Oh, desculpa. Que a mãe tinha feito com o marido, que era a Sim, avó do sim. garoto, Aham. né? Que era o de tentar excluir, porque era o mesmo pensamento. Ele não, ele não vai dar para nada, ele não presta, e o garoto estava ficando com um comprometimento cada vez maior em relação, e ela não conseguia perceber isso como um valor. E para completar, o pai do menino havia morrido quando ele era pequeno. Uhum. Então, o papel do masculino, de novo, enfraquecido, ela não tinha essa referência para dar, porque o Ela não pai tinha o tinha paciente. desaparecido, Aham. o marido tinha morrido muito jovem. E aí, quando ela conseguiu perceber e sentir essa exclusão, que ela estava reproduzindo isso, foi bem interessante, foi bem bacana, É. né? Então, esse foi uma outra vivência É. uma outra experiência que eu tive nesse sentido. Você falou sobre a beleza, né, da constelação, porque é Sim, isso, a gente traz, de alguma forma, uma luz para aquele tema, para aquela questão, e aí a gente decide mudar. Não é que a constelação vai mudar pra gente. Ah, vou fazer uma constelação, tudo vai se resolver. Não. Durante o processo de constelação mesmo, a gente fala as frases e a gente, né, para quem, aliás, hoje saiu, hoje é quinta, né? Não, hoje é quarta. Olha lá, tô toda perdida. hoje é quarta. Amanhã, quinta-feira, vai sair um vídeo no canal do YouTube em que eu falo até de maneira mais detalhada, assim, como é uma sessão de constelação, né? Então a gente começa assim, depois a gente olha para cá, depois a gente fala as frases de cura, e depois a gente chega num outro lugar. Então não percam o vídeo de amanhã. Mas enfim, independente disso, assim, a gente fala as frases ao longo da constelação, durante o atendimento. E a gente percebe como aquelas frases doem para sair, às vezes não sai. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não falei de verdade. A gente precisa falar de novo. E aí quando a gente fala de verdade, de alma, né? A gente fala assim, nossa, que peso que saiu de mim porque eu consegui falar, né? E aí frases que são frases de inclusão, por exemplo, esse exemplo que você estava falando sobre um avô que foi excluído. Frases de exclusão, frases de, olha, eu vejo o meu lugar, eu vejo o seu lugar, eu deixo com você, mãe e pai, o que é seu, eu não me envolvo, eu fico com o que é meu. Não é fácil falar isso, né? A gente falar assim, conversar, você fala, ah, é fácil, eu olho lá para os meus pais e falo, ah, deixo com vocês o que é de vocês, eu não me meto. Mas vai falar isso de alma, conectado no campo, como dói pra gente, porque a gente, por amor, né, e a constelação familiar fala muito do amor e de onde a gente está nessa relação familiar,
a gente quer salvar nossos pais a qualquer custo, né? A gente quer que todo mundo seja incluído, né? Então, ou seja, a gente vai fazendo as nossas ações que vão trazendo emaranhados para a gente. Então, por isso que o Bert Hellinger falava, né? Que a ordem vem antes do amor. As frases de cura, elas trazem à consciência a ordem. E aí, quando a gente fala e consegue falar, a gente percebe como tudo flui, como fica mais leve. Mas, às vezes, a gente não consegue falar uma frase. E a gente percebe que, de verdade, não é verdade. Eu ainda quero resolver o relacionamento dos meus pais. Eu ainda quero excluir. Já que minha mãe excluiu meu pai, eu também quero excluir, por amor à minha mãe, né? Ou, eu amo escondido meu pai, eu Isso. não posso assumir isso. Então, tudo isso vai sendo trazido à luz, né, no processo de constelação, e com essa beleza de que quando eu consigo falar, eu percebo quando não é fácil, assim, eu percebo o meu esforço para chegar nesse lugar. E é esse esforço que depois eu trago para minha vida, né? E que eu falo assim, puxa, então, já que eu sei que eu não devo me envolver na relação deles, então eu vou fazer um esforço mesmo de não me envolver na relação deles e deixá-los como estão e eu sigo no meu lugar. Então a gente faz na constelação e depois a gente segue para a vida com mais consciência, é, né? Escolhendo o nosso papel, escolhendo o nosso lugar, enfim, né? Você está falando, e eu estou me lembrando de uma coisa que eu já ouvi você falar na aula, assim, de que as pessoas perguntam, né? Se pode fazer a constelação de novo, se vale a pena fazer determinados temas novamente, e que você fala de que é importante que tenha um tempo para que a pessoa possa assimilar aquela informação. Tem uma moça que eu atendo, ela tem uma questão bem difícil com a mãe dela, e não foi comigo. Quando ela veio fazer terapia, ela já havia feito uma constelação. Quando eu comentei com ela assim, mas ela não me falou isso. Aí um dia eu comentei com ela uma questão que ela trouxe, eu comentei, nós poderíamos fazer uma sessão. Mas eu já fiz isso, não deu muito certo, não. Não gostei, não funcionou e tal. Aí deixei quieto. E de uns tempos para. Aí o que eu fiz com ela? Eu só fiz exercícios, não fiz constelação, fiz alguns exercícios. E de uns tempos para cá, já 2 sessões seguidas, ela falou assim: porque quando apareceu isso na constelação tal, tal e tal e tal, eu não entendi. Só que essa constelação que ela fez tem mais de 2 anos. Uhum. E ela tinha achado que não tinha valido a pena, porque ela não tinha conseguido entender certas É. coisas. Ela ficou com aquela ideia, inclusive, equivocada Uhum. da constelação, porque às vezes a constelação traz coisas tão profundas que a pessoa não percebe o caminho que o inconsciente fez para chegar até aquela vivência. E às vezes ela está vivendo aquilo no corpo, nas ações, no comportamento dela, mas não consegue perceber a relação que tem. Né? E aí, quando aquilo aparece na constelação, aparece de uma forma assim muito bonita. Só que se você não tiver com aquele olhar, com esse entendimento, com o seu coração disponível para aceitar, porque tem coisas que são difíceis de aceitar, Uhum. por isso que assim, as frases só fazem sentido de verdade quando elas vêm lá de dentro do seu íntimo, né? Aí aquilo vai fazer diferença. Então, e tem sido de uma beleza, eu falei, interessante, não fui eu que fiz a constelação, mas no processo terapêutico, algumas questões que haviam surgido 2 anos atrás, agora estão fazendo sentido para ela. E olha que legal isso que você está dizendo, né? Porque às vezes, e é legal a gente falar sobre isso também, né? Porque a constelação, por ser as pessoas classificam ou chamam de terapia breve, já existe aquele estigma, talvez, né? De, eu tenho uma questão, eu vou resolver com a constelação. Só que Uhum. esse eu vou resolver, o mundo de hoje é muito acelerado, né? A gente quer resolver tudo. A gente começa a terapia e fala, a terapia vai durar 2 anos. Você fala, não, 2 anos? Não, eu quero resolver agora, né? As pessoas não têm mais esse tempo, né? Na verdade, todo mundo tem esse tempo, mas não Isso. tem, enfim, emocionalmente esse tempo. Então, existe esse olhar ou esse mito, né? A constelação vai resolver, eu vou trazer isso à tona e tal. Muitas vezes isso acontece mesmo de maneira rápida, porque a gente se transforma tão intensamente numa constelação que a gente nunca sai de lá da mesma maneira que a gente entrou. E a gente busca, então,
essa mudança, inclusive de acordo com a nossa velocidade, a gente vai conseguindo assimilar. Só que às vezes a gente não está pronto para fazer uma constelação. Alguém falou que é legal, ou alguém falou, vai lá e faz. E a gente foi lá e fez. E aí a gente não gostou do que viu. Ou a gente falou assim, ah, não, a gente se bloqueia para aquilo que veio. Fala, não, não, e nada a ver, a consteladora errou. No meu caso, errou, né? Mas por quê? Porque a gente talvez ainda não estivesse pronto para ver, não estivesse pronto para assumir esse protagonismo, esse lugar de falar de Isso. alma uma frase que realmente signifique uma verdade para mim, né? Então, se a gente ainda não está pronto, por isso que eu nunca falo aqui, ah, vai lá, vem aqui, faz uma constelação, olha, eu vou agendar uma constelação. Nunca falo isso. A pessoa sente o momento dela fazer a constelação dela. E eu tô sempre falando, e eu gravo os vídeos e tenho as lives para explicar. Mas a pessoa entende qual que é o momento dela para fazer. Porque é aí que ela tem a força para agir, ela tem a força para modificar. Porque senão, ela realmente é como se ela batesse numa parede, não tenho essa força ainda para fazer nada, e aí eu acho que não valeu a constelação. E aí, 2 anos depois, como é o caso que você está trazendo, olha, aquilo lá era isso. Porque agora ela está pronta para olhar, ela não estava antes, né? Então, a gente tem que Exato. também desmistificar um pouco esse olhar da constelação de que, ah, eu vou fazer e vai resolver. Não, vou fazer e vou olhar. Aí eu vou Porque tem a ideia de ouvir, que né? É claro que também não é só, eu vou olhar, beleza, e saio dali com uma lição de casa. Também não é isso. Eu vou olhar de alma e vou sentir já uma mudança na minha alma, naquele momento. Eu já sei, o meu inconsciente, ele se conecta de uma maneira absurda, né? Com o campo e com todas as informações que a gente tem. A partir daí, tudo flui, sim, tudo fica mais fácil, não sei se é fácil, estou colocando entre aspas aqui, talvez fique mais claro. A gente não tem mais dúvida do caminho, né? O Bert Hellinger tem aquela frase que eu acho maravilhosa, que é: de uma constelação resulta uma imagem, essa imagem penetra profundamente a alma, de repente a alma vê, este é o caminho. Então, a gente de alma já sabe qual é o caminho. Então, quando a gente já está conectado de alma com o caminho, ele flui, né? Então, fica mais fluido mesmo, né? A gente consegue seguir, mas sempre é como se reforçando você estivesse na que a correnteza gente certa, segue. né? Sabe uma coisa assim de correnteza, de você ir ser levado pela correnteza? Isso. É como se você tivesse entrado naquela correnteza certa. Você parou de lutar, você parou de brigar, você parou de ir contra, você simplesmente foi e aquilo aconteceu, apareceu. Porque quando você não está pronto, você fica brigando, É, fica lutando contra a correnteza, fica, né, tentando fugir daquilo ali, exato. e aí não acontece. Ou pode acontecer muito tempo depois, né? É, É aquele momento do encontro. Isso tem um momento certo para acontecer, de fato. é. Que também é uma outra frase, né? Que o Bert fala que fácil é o que é permitido vir. Então, também é a história da correnteza, né? A gente realmente entrar no Isso. lugar que vai nos levar. Você falou da correnteza, eu lembrei do filme do Nemo, né? Não sei se era do Nemo ou da Dory, mas de entrar na correnteza e sair no lugar que eu tenho que sair, sabe? Não ficar. É mais ou menos isso. Então, A ideia é legal, né? essa, né? Legal. Se você está pronto, você vai enxergar para onde aquele caminho está te levando e vai se permitir ir. Agora, se você não está pronto, você vai resistir. É, Você vai lutar contra. E aí não vai acontecer. exato, Simples assim. exato. É. E gostoso, né? Conversar sobre isso. Ah, já tô adorando a nossa conversa. Gente, a gente Isso. já está encerrando aqui nossa quase 1 hora de live. Já, né? Você viu? Gente, passa Passa rapidinho. rapidinho. Pessoal, eu não sei se alguém tem alguma pergunta que queira colocar aqui, ou quiser comentar alguma coisa também, para a gente saber, né, como vocês receberam aí esse tema. Mas eu gostei muito da nossa conversa, Cláudia, para a gente realmente ter essa abordagem mais tranquila, né, mais real, mais verdadeira, né, sobre isso, assim, a gente saber que as questões que a gente traz aqui, que a gente fala, claro, tem a teoria por trás, mas tem muito do que a gente vivencia na nossa vida, né, do que a gente vivencia
no nosso sistema, do que a gente conhece, tanto nós, quanto dos filhos, quanto dos parentes, né? São dores e são questões que todos nós temos que a gente não sabe por onde começar a resolver. E o olhar sistêmico é um olhar que nos fala assim, peraí, você está olhando muito para cá, olha para cá agora. Quem sabe, né? Ter um olhar diferente não te ajuda a você perceber que é por aqui, não é? Talvez você esteja, né, não, batendo um pouco na cara no muro e você consegue ir para o outro lado, né? E uma coisa também, Juliana, que eu tenho percebido assim, quanto mais a gente busca esse entendimento pessoal, essa análise, esse autoconhecimento, mais você consegue perceber a diversidade no outro e mais você está preparado para ouvir as milhões de experiências que a alma humana é capaz de trazer para a gente, né? Porque são múltiplas. Então, eu acho que é um processo bem importante assim, do autoconhecimento mesmo. E a constelação é uma técnica muito poderosa nesse sentido. E é isso mesmo, quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente está pronto para olhar o outro mesmo na beleza das suas histórias, né? Das suas questões. Então, eu acho isso Uhum. muito legal. Tem uma pergunta aqui da Esther que ela colocou. Ó, eu percebo que tem pessoas que passam mal depois que fazem uma constelação. Poderiam falar um pouco sobre isso? Eu posso falar, não sei se você quer falar, Cláudia. Não, pode falar, Juliana, porque aí a sua experiência na constelação vai fluir melhor. Olha só, né? Não é muito comum isso, para ser bem sincera. Pode ser que tenha um outro caso, mas o que a gente sabe é que a constelação é um processo muito profundo. A gente tem que realmente conduzir uma constelação de maneira muito cuidadosa. A gente vai olhar para questões muito profundas dentro da pessoa, dentro do constelário, dentro da pessoa que trouxe a questão ali. Então, tem cuidado dos dois lados. Tem cuidado do constelador, de estudar, se aprofundar, estar realmente se sentindo preparado para conduzir uma constelação e não, eu fiz aqui um curso, vou lá atender. É algo muito sério uma constelação, não é uma brincadeira, né? Então, tem esse cuidado do constelador e tem o cuidado do constelado também, de você encontrar um profissional que você sabe que é sério, que, enfim, tem lá condições de atender bem, né? A gente não sair. Porque hoje em dia muita gente fala de constelação e a gente encontra de tudo por aí, como todas as profissões, como todo, né? Não estou falando de constelador, estou falando de tudo. Então, poxa, se você vai num dentista, você vai pesquisar, se vai ter indicação, enfim, num dentista. Se você vai num médico, você vai pesquisar, vai ter Uhum. indicação, você vai de alguma forma encontrar alguém com quem você se identifica. Então, a constelação é a mesma coisa. Então, tem esse cuidado dos dois lados. Digamos que os cuidados foram tomados, né? Tanto o constelador tem experiência, tem condições de conduzir a constelação, e o constelado também encontrou uma pessoa que teve uma certa empatia, né? E que confia também no trabalho, ok. Foi conduzir uma constelação, tudo correu bem e tal. A constelação, ela pode ser, a gente fala um pouco sobre essa metáfora, não sou nem eu que às vezes eu repito, eu ouvi de alguém, não me lembro quem, senão eu daria o crédito. Mas a gente fala a constelação como quase como uma cirurgia. É um processo que se inicia quando você decide fazer a constelação. Você já vai se preparando ali. Eu vou fazer. Será que eu tenho que saber tal coisa da minha família? Uhum. Será que isso vai tocar em mim? Enfim, eu já vou entrando emocionalmente nesse lugar. Tem a constelação em si, que é a gente abrir aquele livro, entender as histórias, conhecer as histórias, mexer, colocar num lugar, né, falar as frases e sair de lá em outro lugar. Encerrou a constelação, fechou esse livro, e aí tem um pós-operatório, que também tem que ser respeitado. A pessoa às vezes sai da constelação totalmente aérea, mexida, fica pensando no que falou. Puxa, mas principalmente quando existe uma questão de identificação, de não estar no seu próprio lugar, e aí você volta para o próprio lugar. Já teve pessoas que eu atendi presencialmente que você via que a pessoa estava até meio atordoada. Eu falava, não, senta aqui um pouquinho,
né? Toma uma água, tá, antes de ir embora, porque é um processo que mexe muito com a gente mesmo. Então, pensando na constelação como um processo assim, pode ser que esse pós-operatório ele vá causar algumas mudanças drásticas na nossa vida, né? E que você está querendo fazer o processo para que fique tudo bem, mas tem até um ditado que fala, às vezes vai ficar ruim antes de ficar bom. Às vezes é isso que acontece, né? Você dá uma mexida tão grande em tantas coisas da sua vida que depois as coisas encaixam. Mas é isso, é isso. Não é algo como, estou passando mal, ou fiquei doente depois da constelação. Isso não. Assim, o que é. E também o que Uhum. eu falei sobre esse pós-operatório, cada pessoa reage de uma maneira a uma constelação, que depende muito da constelação, depende da reação. O que pode acontecer é disso realmente mexer tanto comigo, tão profundamente, que eu fico um pouco assim. E aí também isso vai durar um pouco, uns 2, 3 dias, e depois volta ao normal. Quer dizer que o resultado da constelação vou ver, começar a perceber depois de 2, 3 dias? Pode ser que sim, pode ser que não. Também tem um ciclo, né, das coisas. E é a gente obedecer. A gente estava falando sobre o tempo, como a gente quer que tudo venha rapidamente, a gente obedecer o ciclo, obedecer o tempo de uma constelação e saber que ela vai, sabe, seguir o fluxo da vida dela. É a questão da correnteza. Eu entrei na correnteza, então agora eu vou esperar chegar a hora certa de eu, né, chegar lá onde eu queria chegar, sendo levado e também me permitindo levar, tá? Nesse lugar. Então, esse é isso. Aí a pessoa que é a Aleix, deve ser a Alejandra, estou imaginando. Tive algumas sessões de terapia que eu precisava comer chocolate ao sair, comi algo para estabilizar e nem gosto de doces. Às vezes a gente fica muito mexido mesmo, né? Então é interessante a gente. Uhum. Faz parte, né? Então, porque a gente mexe e a gente sabe que sabe, o emocional, o físico, tá tudo ligado ali. A gente não pode negligenciar, né, essas partes. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês, tá? E a Esther e a Alejandra, acho que com isso a gente consegue responder vocês. A Marilice está agradecendo, ótimo conteúdo e forma de abordar. E a Esther está dizendo que esclareceu, que bom. Gente, vamos encerrando. Cláudia, quero muito te agradecer. Eu também, muito obrigada, viu? Hoje a gente Que conseguiu. bom, né? Fiquei feliz. Foi muito legal, Juliana. Obrigada Fiquei feliz também. que deu certo. Pessoal, quem acompanhou aqui, quem chegou no finalzinho, enfim, né? Ou quem acompanhou e quer passar para outras pessoas, essa live ela fica tanto aqui no Instagram, no IGTV, quanto depois o vídeo vai lá para o YouTube. Então vocês podem seguir, compartilhar, compartilha para bastante gente. Tem um aviãozinho aqui embaixo, compartilha para Isso. bastante gente, para que mais pessoas conheçam a constelação. Sigam o perfil da Cláudia também, tá lá tá aqui, acho que aqui em cima, enquanto está Aqui correndo é a Cláudia live. Alcântara. Isso. Isso. Se quando acabar a live você estiver vendo a reprise, vai estar na página inicial ali, sigam o perfil da Cláudia, ela está também à disposição aí, né, Cláudia, para se tiverem dúvidas, enfim. Isso, tô sim. É isso, Tá gente. bom. Muito, muito obrigada. Obrigada, viu, Obrigada, Juliana? querido. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês. Boa Beijo noite. grande. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.